Bom, o que é inconsciente coletivo? Então, ó, 3 perguntas para encerrar a live, porque eu tenho uma live exclusiva para fazer com os padrinhos daqui a pouco, onde a gente vai fazer uma ativação do Ajna Chakra. Então, calma aí. Vamos lá. Bruno, se concentra. Santi, qual livro eu posso começar? Já respondi no começo da live, tá? Então, como eu estou com o tempo contado aqui, não vou responder pergunta antiga. Inconsciente coletivo, cadê? Inconsciente coletivo. Vamos lá. Tô tentando ver como que é o jeito mais fácil e simples para explicar, se eu vou de trás para frente ou de frente para trás. A nossa estrutura psíquica ela é composta por 3 níveis. E esses níveis têm a ver com o conhecimento do conteúdo que tem ali. E esse conhecimento ele implica um eu, um indivíduo que conhece. O primeiro nível é a consciência, onde orbita um treco chamado eu, ou ego. Ego não é o vilão, ego é só uma estrutura com a qual você se identifica e se reconhece. Quanto mais expandido tiver a consciência, menos idiota você e eu seremos. Ou, menos idiota, os nossos egos serão. Certo? Menos limitados, preconceituosos, etc. Então, expandir a consciência com conteúdos do inconsciente nos torna pessoas melhores. A principal ferramenta para isso, autoconhecimento. E o conhecimento da humanidade está aqui para isso. Beleza. Consciência com uma estrutura que o orbita, chamado eu, ou ego, que somos nós. Como a gente se reconhece. Beleza? Beleza. Logo abaixo do consciente tem o inconsciente pessoal. O inconsciente pessoal é uma camada desconhecida da estrutura psíquica que tem como origem a nossa vida, as nossas experiências, as nossas cicatrizes, as nossas dinâmicas. Eu ia falar preconceito de novo, porque eu estava falando de preconceito até agora, mas as nossas frustrações, desejos, erros e acertos. Inconsciente pessoal. Coisas que não puderam ser conhecidas pela consciência. Por quê? Milhões de motivos, é para isso que a psicologia está aí. Motivos como valores, conflito de valores entre o indivíduo e a sociedade, ou o indivíduo e a minha família, ou os meus próprios valores, conteúdos meus que não têm a ver com os meus próprios valores, conteúdos muito difíceis de serem adaptados ao meio, de serem adaptados a um estilo de vida, e assim por diante. Inconsciente pessoal. Inconsciente coletivo. Primeira camada. Não a última, a primeira camada. Desconhecido, conteúdos desconhecidos, comuns a toda a humanidade. No inconsciente coletivo é onde se produzem os símbolos, que não são metáforas, que não são sinais. Um símbolo não pode ser esgotado. Ah, o símbolo do yin e yang é positivo e negativo. Teu cu, é muito mais que isso. Toda vez que você reduz o símbolo a uma palavra, a uma definição, ainda que seja uma definição de 500 páginas, você esgota o símbolo, ele deixa de ser um símbolo e vira qualquer outra coisa, um sinal, uma metáfora, uma alegoria. Os símbolos, eles são produzidos pelos arquétipos, que é a forma de expressão. Os símbolos e as imagens arquetípicas são as formas de expressão dos arquétipos, que ficam no inconsciente coletivo e, portanto, todos os arquétipos são compartilhados por toda a humanidade. Ísis, a deusa, não é um arquétipo. Baleia, o animal, não é um arquétipo. O que mais? Estereótipo não é sinônimo de arquétipo. Patricinha, executivo, hippie, nada disso é arquétipo. Xamã não é um arquétipo.
Arquétipo são modelos, são padrões de comportamento e de relacionamento que foi construído ao longo da história da humanidade, em relação ao meio, em relação às outras pessoas, em relação a si mesmo. O arquétipo de grande mãe é um arquétipo que compreende toda a vivência da humanidade como um todo com a figura materna. Boa e má. Ísis, como deusa mãe, é um cocozinho do arquétipo de grande mãe. É uma imagem arquetípica, é um prisma, é uma forma de compreender uma parte do arquétipo materno de grande mãe. Entende? Então Ísis é uma imagem arquetípica e não um arquétipo. Jesus é uma imagem arquetípica e não um arquétipo. Horus é uma imagem arquetípica e não um arquétipo. O arquétipo do si mesmo, para quem estava na live desde o início, eu li o arquétipo de si mesmo numa dos livros do Jung. Até esqueci o nome. Estou com a cabeça tão maluca que eu esqueci o nome agora. No termo, eu li para vocês o que é. É um arquétipo. É um arquétipo da totalidade, que é expresso nos principais deuses das religiões. Todos os chefes de panteão, ou Deus como Jeová, Alá, é uma representação arquetípica, uma imagem arquetípica do si mesmo. Quer dizer que Deus não existe? Não estou falando isso. Estou falando a nível psicológico, psíquico. Estamos falando de um arquétipo. Ok? O velho sábio, ele muitas vezes, ou o espírito, é muitas vezes usado como arquétipo, mas no fim das contas ele acaba sendo uma imagem arquetípica do si mesmo. Uma imagem de conhecimento que traz a totalidade. Velhas sábias, pretas velhas, pretos velhos, o guru, o xamã, não são arquétipos. Preto velho, entidade da Umbanda, não é um arquétipo. É uma imagem arquetípica do self, do si mesmo, da totalidade. Que tem como símbolo, ou principal símbolo, os mandalas. Então, símbolo mandala, imagem arquetípica, preto velho, Deus, bruxas. Bruxas não no sentido dos contos de fada, aquelas bruxas que é o mal. Bruxa como a gente mais na modernidade entende, aquela que tem um conhecimento e pá. O que é inconsciente coletivo, então? Não sei. É uma estrutura psíquica que nos une, independente de qualquer coisa. Independente se você é bolsonarista, esquerdista, se você é árabe, asiático, não importa. Nós temos uma conexão, todos nós. E ela se dá pelo inconsciente coletivo. Dentro do inconsciente coletivo tem os arquétipos, herdados e vindos da história de toda a humanidade. Agora, os arquétipos, eles se afunilam. Você tem o arquétipo humano, como grande mãe, mas você tem arquétipos que vão afunilando de acordo com a sua cultura, com a sua ancestralidade, podendo chegar a arquétipos familiares. Mas além de familiares, do seu país, da sua cultura, da sua etnia e assim por diante. Por que eu falei que o inconsciente coletivo é o primeiro? Porque é da onde vem os outros. Não tem consciente e ego se não tem o inconsciente pessoal. Não tem inconsciente pessoal se não tem inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal irrompe no inconsciente coletivo. E o ego como um complexo, mas não vamos entrar nesse assunto agora, porque é complexo demais. E a consciência força a saída, a luz do inconsciente pessoal. Primeiro, somos inconscientes coletivos. Somos uma coletividade humana, para depois sermos individualistas. Para no fim da nossa história sermos individualizados, ou seja, tenho noção da minha individualidade, mas eu tô junto com meus iguais, que é toda a humanidade. Fechou? Suelen, boa noite, minha cara. Certo?
Ó, arquétipo é tipo um personagem nós? Não. Personagem é a imagem arquetípica. Certo? Não tem, é a grande mãe que comporta todos os personagens. A mãe devoradora, cruel, que rapta, que prende, que abandona, que rejeita, e a mãe nutridora, que acolhe, que está presente, que supre. É tudo. Não tem como conceber um arquétipo. Se você está concebendo arquétipo, não é arquétipo. É igual o Tao. Não disse que o Tao é incognoscível? Não tem nem nome, a gente dá um nome para tentar falar dele. Mas falou dele já não é mais ele? E ele se expressa em yin e yang? É isso. Um arquétipo é isso. Certo? Jung são os que. Arquétipos são os que Jung falou, porque a maioria parece repetir. É porque tem os principais, na verdade. E aí você tem outros. Jung falou de muitos arquétipos. E ele, dentro da escola filosófica dele, fala de sombra, fala de grande mãe, de si mesmo, de da polaridade, né, ânima e ânimos e tal. Mas esses não são os únicos e está longe de ser. O próprio Jung fala: existem tantos arquétipos quanto comportamentos e emoções humanas. Porque são padrões de comportamentos e emoções humanas herdados ao longo da história da humanidade. Arquétipo é mais sutil, a figura é uma forma para o arquétipo. É por aí, o caminho tá bom. Assim, a imagem arquetípica é a especialização que você tá, é uma lupa nunca. Imagina que o arquétipo é uma grande bola infinita. Você pega um teco dessa bola, ela vai ter uma característica. De grande mãe, por exemplo, que é mais fácil de explicar, vai ter características. Essa característica a gente dá o nome de Isis, dá o nome de Hecate, sei lá. Entende? É uma forma geral de modelos particulares? O que você está querendo dizer, Jonas? Arquétipo são modelos ou padrões de comportamentos e relacionamentos que a gente compartilha. Em geral, vários deles compartilhamos enquanto humanidade. Tem conteúdo. Não, o Jonas está perguntando aqui, com forma seria sem conteúdo? Não, tem conteúdo. Tem todos os conteúdos sobre aquela temática, inclusive. Certo? Anima e Amos é de Emma Jung. Não, e a Emma falou, né? Mas quem postula a Anima foi o próprio Jung quando ele começa a conversar com si próprio e ouve uma voz feminina, que inclusive é Salomé, para quem leu o livro vermelho. Arquétipo não serve para nada. Arquétipo depende. Ó, quando você sabe quais são os arquétipos, você atua de algumas maneiras. Existe uma coisa chamada possessão arquetípica. Eu falei que ia falar de várias coisas e não falei. Foi mal, gente. Eu vou falar sobre isso que eu acho super importante e vou encerrar a live para agora, tá bom? Antes, me pareceu o conceito de Platão. Não. O conceito de Platão é sobre ideias. Tudo tem uma ideia em algum lugar. Cadeira tem uma ideia, né? Tem a ideia de cadeira. Tudo está no plano das ideias. Arquétipo não é isso. Certo? Cadeira não é um arquétipo. Não existe um arquétipo de cadeira. Você até pode falar arquétipo de cadeira, tá? Mas psicologicamente está errado. Mas você pode usar, assim como usa sincronicidade, assim como usa introversão, extroversão, assim como usa o MBTI. Muita coisa, o que eu amo esse tema, não consigo. Eu achei que eu não ia conseguir falar 1 hora. Eu tô pensando em ir para 3, mas não vou para 3, não posso. Não posso. Vamos lá. Foco.
arquétipo, possessão arquetípica. Tem uma coisa chamada possessão arquetípica, que é uma merda. Todo arquétipo, eu falei já, ele apresenta unificado uma polaridade. A gente, seres humanos, com erros e acertos, vemos como certo e errado, bom e mal, polaridades, né? Yin e Yang. E no fim das contas, isso tudo não existe, né? São julgamentos, valores que a gente vai tendo, seja pela moral da sociedade, seja por qualquer outro motivo. Então, o arquétipo tem seu lado destrutivo, em nome de algo que se acredita. Não o arquétipo, né? O arquétipo tem seu lado destrutivo e a gente pode incorporar esse arquétipo de forma grupal pelo seu lado destrutivo. Em geral, o que a gente constela, o termo constelar, nesse caso, seria o equivalente a ativar. A gente ativa, eu já vi várias vezes, como ativar um arquétipo. Bruno, perguntaram aqui, como que ativa um arquétipo? E, de forma individual, meio que não se ativa um arquétipo, se ativa um complexo que tem como núcleo um arquétipo. Porque o complexo é do inconsciente pessoal. Os arquétipos se relacionam através de símbolos, mitos, certo? Imagens. Mas no coletivo, ele pode ser constelado. Isso dá uma merda. Existe um arquétipo chamado arquétipo de herói. Esse arquétipo, ele é bastante mecanicista, né? Você tem o bonzinho e o malzinho, e em nome do bonzinho, você ataca o malzinho. Então você tem toda a jornada do herói, baseada nesse arquétipo. Então você tem os desafios e tal. Eu já falei muito de jornada arquetípica aqui no canal, não vou me repetir. Pelo menos não hoje. Se um grupo de pessoas tem uma predisposição e eventualmente constela, ativa, em grupo, um arquétipo como o arquétipo de herói, acontece o chamado possessão arquetípica. Esse grupo de pessoas perde a cabeça. Esse grupo de pessoas começa a fazer coisas que no individual nunca faria. E que mesmo juntas, se não tivessem possuídas pelo arquétipo, você diria, não, imagina, existem limites. Então quando um grupo de pessoas destroem coisas em nome de alguma bandeira, e com explicações às vezes quase que vazias. Não, eu estou fazendo isso em nome de não sei o que, está destruindo alguma coisa em grupo. E você vê que é uma manada. A maioria das revoluções, eu estou dizendo a maioria para não dizer todas, independente se ela foi produtiva ou não para a humanidade, elas tiveram como start uma possessão arquetípica. Um grupo de pessoas que se revolta a ponto de constelar um arquétipo, ser possuído por ele e fazer coisas que no individual não faria, inclusive colocar a vida em risco. O arquétipo fala mais alto até do que o instinto de preservação, do que a moral, do que valores gerais, do que o bom senso. Pô, vi um treco aqui, estranho, será que é verdade? Não, foda-se se é verdade ou não é. Não interessa mais. Então a possessão arquetípica é problemática. Pode gerar coisas incríveis no futuro. Revoluções, por exemplo, né? Se tem um grupo massacrando o outro, não sei o quê. Mas é problemático. A gente viu isso recente aqui no Brasil. Independente de lado. É uma possessão arquetípica. Certo?